Olá, sou o Dr. João. Hoje estou aqui para dar algumas dicas para você, orientação a respeito dos exames de ultrassonografia que devem ser realizados durante a gestação. Normalmente, o primeiro exame a ser realizado é assim que você saiba que você está grávida, o mais rápido possível. Não tem uma urgência, mas é necessário fazer esse primeiro exame, porque nesse primeiro exame, que normalmente é realizado via endovaginal, e isso não prejudica o nenê nem a gestação, é para avaliar se a gestação está sendo desenvolvida dentro do útero. Existem casos de gestação que são desenvolvidas fora do útero e isso que são conhecidas como gestação ectópica ou gravidez ectópica, e isso pode levar a um estado de urgência médica com sangramento. Depois deste exame do primeiro trimestre, vendo que o seu nenê está desenvolvendo dentro do útero de uma maneira saudável, o próximo exame é realizado entre 11 e 14 semanas, que é conhecido como exame obstétrico para avaliação da translucência nucal. A translucência nucal é uma coleçãozinha de líquido que se encontra atrás da nuca do nenê, que nós medimos e verificamos a espessura dessa translucência nucal. Existe uma tabelinha que nós vamos ver se essa medida está dentro do padrão ou se ela está fora, ou se ela está aumentada. Esse exame ele vai indicar, se tiver alterado, fora do padrão da tabela, uma possibilidade maior do seu nenê ter um problema de síndrome genética, como a síndrome de Down. Não é um exame conclusivo, mas indicativo de uma possibilidade maior do seu bebê ter esse problema. Para saber exatamente se tem, aí é necessário fazer um estudo genético, que é chamado estudo do cariótipo fetal do seu bebê. É colhido um pouco de líquido amniótico, enviado para um geneticista, ele vai avaliar e aí sim confirmar se o seu bebê tem ou não esse problema. Depois desse exame de 11 a 14 semanas, é indicado fazer o exame morfológico. O exame morfológico é realizado preferencialmente de 20 a 24 semanas de gestação. No entanto, algumas gestantes preferem fazer um exame antes, mas para a confirmação do sexo fetal. Quando realizamos aquele da translucência nucal de 11 a 14 semanas, nós não temos uma precisão do sexo fetal. Nós podemos dar uma indicação de uma probabilidade maior de até 70% de ser do sexo feminino ou masculino, no entanto não é preciso. Algumas gestantes, quando ela se encontra com 16 semanas, 15, 16 semanas, querem fazer esse exame para estar então confirmando o sexo fetal. Aí então é realizado, depois disso, o exame morfológico, preferencialmente de 20 a 24 semanas. E esse exame se chama morfológico porque ele estuda a forma. Morphos, do grego, é a forma. Se o bebê está tendo uma boa formação. Então avalia-se a formação do crânio, do cérebro, das estruturas internas, a formação da face do bebê, o osso nasal, os lábios, se não tem o probleminha de lábio leporino, a formação dos membros, do tórax, do coração, do abdômen, estômago, bexiga, os rins, ver se os dois rins estão bem formados, se não tem dilatação dos rins, a bexiga, a posição da bexiga, a implantação do cordão umbilical. Avaliamos se o cordão apresenta duas artérias e uma veia, que é o mais comum, a formação das mãos, dos membros, como eu disse, e confirmamos também a genitália externa. Para aqueles que podem ficar na dúvida nos primeiros exames, ali também tem uma confirmação do sexo. Depois desse exame morfológico, é indicado realizar um exame por volta de 30 a 32 semanas para ver o desenvolvimento fetal, o líquido amniótico, a quantidade de líquido amniótico, a localização da placenta, o grau placentário, que são as calcificações da placenta. Nesse período, depois do morfológico, de 26 a 30 ou até 32 semanas, também
é o período ideal para se realizar o exame 3D. 3D ou 4D. 3D nesse período porque existe uma quantidade de líquido maior na frente do rosto. Precisa ter esse líquido na frente do rosto para que o aparelho faça uma captura perfeita da imagem do seu bebê. E é nesse período que existe a musculatura do bebê e a quantidade de gordura no rostinho, ela já está numa quantidade maior e o rosto fica mais bonito de ser visto nesse exame. Então para quem quer fazer o 3D ou o 4D, que a diferença é simplesmente da maneira como é capturada a imagem, o 3D é uma imagem estática e o 4D é uma imagem dinâmica, uma captura dinâmica. O nenê pode estar mexendo, mas o aparelho está capturando a imagem em tempo real. Feito isso, então, mais para o final da gestação, por volta de 35, 36 semanas, é solicitado um outro exame também para avaliação, principalmente do posicionamento fetal, quantidade de líquido, placenta, grau placentário e o desenvolvimento do bebê. Em todos esses exames é avaliado o crescimento do bebê para ver se ele está tendo um bom desenvolvimento. Alguns bebês fogem da tabela de desenvolvimento normal da gravidez e é conhecido como retardo de crescimento. Esses bebês são bebês de um risco maior de ter um sofrimento fetal no final da gestação. Então, esses exames ajudam o acompanhamento do desenvolvimento. No final da gestação, então, este último exame, 36, 37, para ver o desenvolvimento, e muitas vezes são solicitados exames conhecidos como perfil biofísico fetal e também Doppler fluxometria fetal. Esses dois exames têm a ver com o bem-estar fetal. O perfil biofísico avalia o movimento, a quantidade de líquido, o tônus muscular, vê se o nenê tem movimento respiratório e é dado uma notinha para o bebê. A nota estando baixa indica que o bebê não está tendo uma boa oxigenação cerebral. E a Doppler fluxometria avalia diretamente o fluxo sanguíneo dentro do cordão umbilical e dentro da artéria cerebral média. Por parâmetros já normatizados de índices, nós sabemos dizer se está tendo uma boa oxigenação para esse bebê. Então, são esses exames apenas, todos esses, e estamos aqui para dar mais informações para você. Se você tiver alguma dúvida ainda, entre em contato, mande as suas dúvidas, que estaremos aqui para te ajudar. Muito obrigado.